Um pouquinho sobre essa mulher tão maravilhosa da nossa vida, que é a mãe de Jesus, a nossa rainha. Amém? Amém. Logo em seguida, Pedro terminando, a gente vai ter a mãe que ora pelos filhos. É bem rapidinho, um texto bem rapidinho, tá bom? Só não podemos deixar de fazer, né? Porque precisamos de oração para os nossos filhos. Amém? Amém. Neste mundo ninguém foi maior. Pode ficar à vontade, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta noite. Obrigado pelo canto. Pegaram vocês de surpresa, mas foi bom. O principal é o canto. Vocês escutaram o canto inicial? Qual que é a primeira frase? Qual que é a primeira frase do canto? O povo te chama de Nossa Senhora. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de quem? Nosso Senhor. Grava isso no seu coração. É por causa disso que nós estamos aqui hoje. Tá certo? Tudo que nós falamos de Nossa Senhora, nós sempre ouvimos falar de Jesus. Tudo que nós falamos da mãe, a gente vai sempre falar do filho. Tudo que aconteceu com a mãe é por causa do filho. A igreja fala, é por méritos de Cristo que Maria é o que é hoje. O que é mérito? É o que ela merece. Tá bom? Tudo que ela merece hoje, de nós, as nossas orações, as nossas devoções, o nosso terço, tudo é por causa de Jesus. Amém? Amém. Que bom que vocês estão aqui. Muita gente hoje, achei que ia ter
Somente 2 ou 3 pessoas? Que maravilha! O meu coração está alegre, mas eu sei que um coração está mais alegre ainda, que ela, com certeza, está feliz da vida, como uma mãe que olha para os seus filhos e fala assim: que bom que vocês estão aqui na casa do meu filho e eu acolho vocês. Ela só não pode dar um cafezinho para nós, mas com certeza vocês vão sentir um sabor muito maravilhoso que vai amar o coração de vocês, vai encher o coração de vocês de amor, tá bom? Estaremos com vocês então um pouquinho hoje à noite para lembrar um pouquinho dessa devoção mariana, tá certo? E começamos com algumas coisas, né? Maria, a devoção mariana, ela não começa hoje, não começa em 2025, tá certo? Vocês não são os primeiros devotos de Nossa Senhora. Eu vou ter que falar isso. Dói o coração de vocês, mas eu vou ter que falar. Vocês não são, nem eu, sou o primeiro devoto de Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora, ela inicia já nas primeiras comunidades cristãs. Vocês sabiam disso? E eu já vou começar aqui com um primeiro nome, ou um primeiro título de Nossa Senhora, já para dar entrada nessa nossa formação de hoje, que é Nossa Senhora do Pilar. Alguém já viu esse nome? Já. Nossa Senhora do Pilar? Já. Tem até um hospital aqui em Curitiba, né? Não vou fazer propaganda de jeito nenhum, né? Nossa Senhora do Pilar foi a primeira aparição de Nossa Senhora na tradição, que a tradição nos conta, tá certo? Não é aprovada, claro, no Vaticano, porque foi só tradição oral, foi sendo transmitida oralmente, certo? Mas foi a primeira aparição de Nossa Senhora e a única relatada na tradição que ela apareceu ainda em vida. A quem que ela apareceu? São Tiago, a São Tiago. São Tiago gostava muito de Nossa Senhora, amava ficar próximo dela, não queria se afastar. Quem de nós quer, né, se afastar da mãe? E um dia ele teve que sair em missão, ficou longe de Nossa Senhora e ele sentiu muita saudade. O coração dele estava querendo voltar para casa para ir perto de Nossa Senhora. E Maria aparece para ele em cima de um pilar, em cima de uma pilastra, que era um pilar, parecia um pilar de uma igreja, né? Uma sustentação de uma igreja. Apareceu em cima de um pilar para São Tiago. Por isso que é Nossa Senhora do Pilar. É uma das devoções mais antigas de Nossa Senhora. Por isso, a devoção mariana, ela não começa depois que Maria foi assunta aos céus, depois que Maria subiu aos céus. A devoção a Maria, ela começa já em vida. Os apóstolos e os primeiros cristãos já tinham uma devoção a Maria. Por quê? Porque quando Jesus estava lá na cruz pregado, em João capítulo 19, versículo 27, ele diz o quê? Para o discípulo amado que está ali aos pés da cruz, e ao lado de Maria: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Aí começa a devoção a Nossa Senhora. O discípulo amado ouve essas palavras do próprio Jesus, entregando a sua mãe a nós. E aí começa a devoção mariana e vem até os nossos dias. Rivani, pega meu papelzinho, coloca aqui que eu não estou alcançando lá. Isso. Me ajuda. Como uma mãe, né? Nós sempre precisamos de uma mãe, não é? Como é que pode, né? As mães sempre aparecem. Obrigado. Obrigado. O celular não vai precisar agora, acho que vai. Deixa ele escondidinho para lá. Eu tenho um relógio lá atrás, lá consigo ver. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Vocês devem ter lido alguma vez, né? Ou se não, já devem ter escutado na missa. O católico escuta muito, né, a palavra de Deus. Porque para nós católicos a palavra não está apenas escrita, a palavra ela é viva. Na missa, quando a gente participa da missa, a palavra se faz vida na nossa frente. Isso é o banquete do Cordeiro. O Apocalipse, que nós vemos o banquete do Cordeiro, acontece na nossa frente. É as palavras da Bíblia saindo e se tornando vida. É na missa.
Às vezes nós escutamos essa palavra. Todos estes, os primeiros cristãos, né, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Olha só, os primeiros cristãos se mantinham em oração com algumas mulheres, entre elas Maria. Maria estava lá e já tinha chamado a mulherada para perto. Por isso que hoje em dia nossa igreja tem muitas mulheres servindo. Na catequese nós temos 95% de catequistas são mulheres. Eu acho que aqui na matriz nós somos em 4, 5, 6 homens, se eu não me engano. O resto tem umas 30 mulheres. É muita mulher. Desde os primórdios dos cristãos, Maria já estava presente juntamente com as mulheres. As mulheres. Então, a devoção mariana vem de onde? Qual que são os princípios da devoção mariana? Desde os primeiros cristãos já tinham essa devoção a Nossa Senhora, por causa de nosso Senhor. Ele entregou Maria como nossa mãe. Certinho até aqui? Tranquilo? Atos capítulo 1, versículo 14, então lá você encontra Maria entre os primeiros cristãos. Antes de continuar, eu vou só falar um pouquinho o que eu estava falando para a Rivani ali. 3 características de Nossa Senhora: humilde, pura e obediente. Essas 3 características, elas fazem tremer as bases de qualquer mundo contrário à igreja, contrário aos cristãos, contrário à vida. Qualquer mundo obscuro treme diante de Maria por causa dessas 3 qualidades, 3 atos de Maria: humilde, pura e obediente a Deus. Humilde é contrário de quê? Orgulho. Pura é contrário do quê? Da impureza. Hoje o nosso mundo está tão jogado ao orgulho, à impureza, né? E por último, obediência a Deus. Maria teve essas 3 características que acompanharam ela a vida toda. E hoje aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, né, Anderson? Nas nossas transmissões. Vocês viram que o Frei falou, foi colocado no anúncio que nós íamos transmitir, né? Chegamos aqui, o Facebook não estava funcionando, mas o YouTube estava. Ah, que bom, vamos transmitir pelo YouTube. Daqui a pouco, o que aconteceu? O YouTube parou também. Ou seja, falou de Nossa Senhora, as trevas se mexem, se movem, é complicado. Aí, coitado do Anderson, está aqui na frente segurando o celular, para aqueles que estão em casa acompanhando um pouquinho desta nossa formação sobre Maria. Obrigado, Anderson, pela sua força aí. E o braço também, né? Se cansar um pouquinho, pede desculpa pro pessoal de casa e encosta no banco aí. Não, tranquilo. Maria, ela foi então preparada, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Não faça essa cara olhando para mim desse jeito. Isso vocês já sabem, não sabem? Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Não é verdade? Não? E aí vem o primeiro título que a igreja começou lá nos primeiros cristãos a chamar Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus por quê? Porque ela é mãe de Jesus. Jesus é Deus, portanto, Mãe de Deus. E aqui já tem uma questãozinha que às vezes lá na sua família vem aquele irmão, aquela irmã e fala assim: Maria, Mãe de Deus? Nunca, Deus não tem mãe. Pois é, Deus Pai não tem mãe, claro, com certeza. Deus Filho também não tem mãe, e não tinha. O Espírito Santo também não tem mãe. Mas o Filho, quando Deus falou assim, verbo, que era o verbo, né? No princípio era o verbo, disse para Jesus: vá ao mundo em missão e mostre ao povo o reino de Deus. E aí a gente imagina Jesus falando para Deus Pai, dizendo assim: tudo bem, eu vou, mas com algumas condições. A primeira delas, ser como eles. Eu quero ser humano também. Então ele é Deus e homem.
quero ser humano também. E aí a segunda condição, para ser humano, né? Todo humano nasce de uma mulher, quer ter uma mãe. Jesus quis ter uma mãe. Não foi Maria que falou assim: eu quero ser mãe de Deus, quero ser mãe de Jesus. Não, ele a escolheu para ser mãe. Quem aqui escolheu a sua mãe? Quem? Alguém aqui escolheu? Eu não escolhi. A dona Serafina, né, me concebeu lá em 1984, não, 83, né? Eu nasci em 84, então foi 9 meses antes, né? Dona Serafina que me escolheu. Eu não escolhi nascer da dona Serafina. É minha mãe, é Serafim, vem de Serafim, é minha mãe. Eu não escolhi. Jesus escolheu. Ele teve essa graça de escolher Maria. E Maria teve essa graça de ser escolhida por Jesus. Por isso o anjo Gabriel, quando chegou a Maria, o que ele disse? Ave cheia de graça. Ela era agraciada, ela é cheia de graça, já desde o princípio, cheia de graça. Então, o primeiro título de Maria, mãe de Deus, por causa de Jesus. Ela é mãe de Jesus. Tudo que eu for falar aqui hoje é por causa de Jesus, certo? Inclusive no Vaticano II, no Concílio do Vaticano II, sempre lembra isso, porque estava no meio ali, há quase 60 anos atrás, né? Era um período que os irmãos evangélicos estavam bombando, estavam subindo, começando aquela borbulhar, né? Saía um monte de gente da Igreja Católica e estava essa confusão de que alguns lá de fora, até hoje inclusive, maldosamente diz que nós adoramos a Maria. E aí vem o Concílio Vaticano II e escreve bem claramente lá na Lumen Gentium, ou seja, um documento do Vaticano II que é luz dos povos, Lumen Gentium, luz dos povos. Diz claramente que nós temos uma devoção a Maria diferente daquela que nós temos a Jesus, a Deus. Nós não prestamos adoração a Maria. A nossa devoção a Maria está abaixo da devoção de Jesus, abaixo da devoção de Deus, certo? Só que tem uma coisinha: acima de Maria só está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nem os anjos estão acima de Maria, certo? Aí depois vem os anjos, vem José. Dá para você colocar quem que você quiser na fila. Se quiser colocar primeiro José, depois os anjos, pode ser os anjos, depois José. Mas Maria não, Maria está acima dos anjos e dos santos, tá certo? Maria está acima dos anjos e dos santos, abaixo de Jesus, é claro, né? Então a Lumen Gentium, ela começa assim: exaltada por graça do Senhor e colocada logo a seguir do seu Filho, acima de todos os anjos e homens, Maria, que como Mãe Santíssima de Deus, tomou parte nos mistérios de Cristo, é com razão venerada pela Igreja com culto especial. E na verdade, a Santíssima Virgem, desde os tempos mais antigos, é honrada com o título Mãe de Deus. Isso é Concílio Vaticano II, é o documento. O que eu acabei de dizer para vocês até agora, aqui, né? Resumindo, vamos dizer assim, algumas palavras, algumas frases do Concílio Vaticano II. Lumen Gentium 66, se alguém quiser anotar, é só colocar lá no site do Vaticano. Você vai lá no último lá, você vai encontrar. Agora ficou mais fácil o site do Vaticano, tá? É mais fácil de encontrar. Está escrito assim: Concílios Ecumênicos. Você clica lá, Concílio Vaticano II, e encontra essa Lumen Gentium. Está em latim, mas dá lá para você escolher o idioma e coloca em português, que é mais fácil para ler, né? Tem pessoas que leem latim, né? Não sei, né? Aqui pode ser que tenha, né? Vai que eu estou falando para alguém que saiba ler latim, mas dá para ler em português também. Eu preferi ler em português, deixei o latim. Latim não é fácil. Verdade, né? Então eu preferi também a lei em latim. E aí, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 48, nós temos no meio do canto do Magnificat, que nós falamos, né? É o canto do Magnificat, que é o canto que Maria cantou lá na casa de Isabel ainda. Lá na casa de Isabel, no dia que ela estava visitando Isabel, ela cantou esse canto, esse cântico, que é o Exulte, né? O canto Magnificat, desculpa, o canto Magnificat. E lá no meio tem uma frase:
Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque realizou em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Lucas, capítulo 1, versículo 48. Olha só o que Maria disse, as palavras de Maria: todas as gerações hão de chamar-me bem-aventurada, porque realizou em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Por que nós chamamos ela de Maria bem-aventurada, de Nossa Senhora? Por quê? Porque aquele que é poderoso realizou grandes coisas em mim. É por isso que vem a nossa devoção a Maria. É por esse motivo que nós temos a devoção a Maria, porque Deus a escolheu primeiro e realizou grandes coisas através dela. Perfeito? Tranquilo até aqui? Ninguém caiu do banco ainda? Que bom, que bom. Fiquem à vontade também para, se quiserem fazer alguma pergunta, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, ergue a mão, e daí você faz a pergunta lá, e eu repito aqui no microfone, só para o pessoal de casa escutar a sua pergunta. Tá certo? Então, o primeiro título de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Um segundo título que eu quero trazer a vocês é Imaculada Conceição. Vocês já escutaram, né? Imaculada Conceição? Já? Já. Inclusive, Nossa Senhora Aparecida, né, tem esse nome no meio, Imaculada Conceição no meio. O que significa Imaculada Conceição? Ela foi concebida sem pecado. Já antes de nascer, Deus programou que ela seria imaculada, não teria a mancha dos demais humanos. Maria nasceu sem pecado original. Aí vem aquela grande interrogação na nossa cabeça: como assim uma mulher nascer sem pecado original? Não precisou ser batizada? Meu Deus, a primeira cristã, aquela primeira cristã, não foi batizada? Não precisou, ela não tinha pecado original, ela foi preservada do pecado original. E nós temos uma grande graça, vamos dizer assim, de ter em nosso meio os franciscanos. Quem defendeu essa Imaculada Conceição a ferro e fogo foi um grande teólogo franciscano chamado Duns Scoto. Ele defendeu, então, de todos os argumentos contrários, esse dogma de Maria, Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem pecado. Mas por quê? Por causa de Jesus. Por isso que eu falei para vocês, guardem o canto inicial, por causa de Jesus. Não teria motivo algum de uma mulher aqui, qualquer uma de vocês, com todo respeito a vocês, né, nascerem sem pecado se não fosse para conceber Jesus. Ela foi o primeiro sacrário aonde Jesus fez morada. Está vendo o sacrário? Aonde a hóstia está? Aonde o corpo de Cristo está ali, que durante a semana nossos queridos ministros levam aos nossos doentes, ele fica lá, dentro do sacrário. Jesus fica lá. Ele permaneceu 9 meses dentro de Maria. Portanto, um sacrário vivo. O primeiro sacrário que carregou Jesus foi Maria. Não tinha como colocar em um ventre que nasce com pecado original. Não tinha como, porque ele veio redimir os nossos pecados. Ele veio para nos perdoar. Ele tem esse objetivo, ele veio para nos salvar. Então a primeira pessoa, quem foi salva, e isso foi por graça de Deus, Deus salvou, a primeira pessoa que Deus salvou foi Nossa Senhora. Não tinha como ele nascer e falar assim, depois que nasceu, né, começa a crescer e olha para Maria: ah, estava esquecendo, eu quase ia voltar para o meu pai, eles estavam quase me crucificando, eu ia esquecendo, eu tenho que te salvar. Não, Deus salvou Maria antes mesmo de Jesus ser gerado. Por isso que o anjo Gabriel chamou bem-aventurada, ave cheia de graça. Se você procurar na Bíblia e encontrar em outro lugar na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, um anjo vindo do céu, falando com uma mulher, dizendo ave cheia de graça, aí eu largo o microfone aqui e vou para casa dormir. Não tem. Foi para Maria. Um anjo desceu do céu e disse ave cheia de graça.
Então Maria é imaculada. Mãe de Deus, Imaculada Conceição. Bom, qual que é o outro nome que nós chamamos sempre, outro título que nós sempre chamamos de Nossa Senhora? É Virgem, não é verdade? Nós sempre falamos Virgem Maria, Virgem Maria, certo? Não é verdade? Por que esse título? Por que a igreja traz esse título? E é um dogma também, a Nossa Senhora. Nós já falamos de 2 dogmas, Mãe de Deus e Imaculada Conceição. Esse é outro dogma, a virgindade. Maria é virgem, porque ela concebeu Jesus em seu ventre sem intervenção humana. Sem intervenção humana. É difícil de entrar na nossa cabeça? É difícil. Quando José escutou a primeira vez disso, Maria falou isso para ele. José falou assim: você está de brincadeira comigo, né? Está de brincadeira comigo. José falou assim, era um homem muito justo, né? José falou assim: sabe uma coisa? É melhor deixar esse negócio para lá, vamos deixar quieto aqui, vamos encerrar nossa relação aqui, que esse negócio aí não está certo não. Como assim um anjo vem do céu e você gera dentro do seu ventre? Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi. Como assim? O primeiro a duvidar disso foi José. Como que Maria concebeu Jesus pela força do Espírito Santo sem a ação de um homem, sem a ação humana? Como? Isso não entrou na cabeça de José. Por isso ele pensou em abandoná-la. Não foi verdade? E um anjo teve que aparecer em sonho para ele e falar assim: José, se acalme, José, acalme seu coração, porque o que ela está esperando não é a obra humana, é a obra divina, é o nosso Salvador, o vosso Salvador que está lá. Então assuma Maria como sua esposa, porque o que está dentro dela não foi obra humana, e realmente não foi, foi obra do Espírito Santo. Amém? Amém. Então ela é virgem. E aí Santo Agostinho, que é o nosso Papa é agostiniano, né? Nosso Papa agostiniano sempre disse, né? Santo Agostinho, não é verdade? Como é que é a frase de Santo Agostinho? Bateu 3 vezes com o cajado no chão, né? Na verdade, quem bateu com o cajado foi outra pessoa, mas Santo Agostinho falou: virgem antes, durante e depois do parto. Ai meu Deus, aí rolou minha cabeça mais ainda. Como assim? Maria virgem antes do parto, durante o parto, virgem, e depois do parto também continua virgem. Como que isso acontece? Um milagre. Uma pergunta para trazer a questão da virgindade perpétua. Em Mateus 13, o Evangelho de sexta-feira, Mateus 13, 53 a 58, se não para a memória. Os fariseus estão questionando que essa não é o filho de José e de Maria, que conhecemos, ela não tem os irmãos dele, Tiago, Judas, etc. alguns nomes. Na Bíblia, algumas vezes fala dos irmãos de Jesus. Qual é a explicação teológica da igreja para isso? Isso. Ele perguntou sobre os irmãos de Jesus, né? Para quem está em casa escutar ali, ó. Acho que não adianta muito, né? Mas tá bom. Né? Os irmãos de Jesus. Até tem, né? Algumas pessoas que dizem que Maria teve outros filhos. O primeiro ponto teológico para responder a questão dos irmãos de Jesus é aos pés da cruz. Quem estava aos pés da cruz de Jesus? Maria, discípulo amado, e Maria Madalena, né? Cadê os irmãos de Jesus? Cadê os irmãos de Jesus? Era tradição para os judeus entregar a sua mãe ao cuidado, vamos dizer assim, a mãe ou a mulher aos cuidados dos irmãos. No Antigo Testamento, inclusive, a tradição judaica, sempre quando alguém vai passar dessa para melhor, ele entrega as mulheres aos cuidados dos filhos, dos irmãos. Mas aos pés da cruz não tinha ninguém, não tinha filho de Nossa Senhora. E Jesus entrega os cuidados de Maria ao discípulo amado. Aí está o primeiro ponto teológico, que ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Se tivesse outros filhos, Jesus não teria feito isso? Ele poderia saber muito bem que os outros filhos iam cuidar dela. Ela não tinha outros filhos para cuidar dela. Por isso que ele entrega Maria ao discípulo amado, aquele que ele amava, para cuidar de sua mãe. Porque ela não tinha outros irmãos.
E se você for olhar no Novo Testamento, todos os irmãos que são citados ali, Tiago, Judas, todos eles têm mãe e têm pai diferente de Jesus. Eles vêm de outra linhagem, eles são parentes próximos, mas não são filhos de Maria. Eles são parentes próximos. No grego não tem a palavra primo, parente, tio. Trabalha-se mais com a palavra irmão. Apesar de que no Novo Testamento a palavra irmão ali algumas vezes aparece adelphos, que é em grego, que adelphos é irmão de sangue. Porém, um pouquinho mais para frente ele vai citar o nome dos irmãos e você vai perceber que aqueles ali não são filhos de Maria. Eles são filhos de outras mulheres que estão ali em volta de Jesus, mas não filho de Maria. Não filho de Maria. Ali, irmãos não seria como irmãos que professam a mesma fé? Nesse sentido do Novo Testamento, não. Nesse sentido do Novo Testamento eram parentes, pessoas próximas dele. Inclusive, um dia quando falaram para Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora te esperando. E aí Jesus não poupou a sua mãe, né? Não poupou a sua mãe para chamar a atenção daqueles que estavam ouvindo. Falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Que Maria e aqueles irmãos que estavam ali já estavam fazendo também a vontade de Deus. Mas Jesus quer puxar a orelha daqueles que estavam ouvindo e dizendo assim: todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática também são meus irmãos e minha mãe também. Então Jesus, ele abre a maternidade de Maria e estende a toda a igreja. Nós somos chamados a ser mãe, nós somos chamados também a ser irmãos. Mas a Bíblia não fala filhos de Maria, né? Fala os irmãos de Jesus. Então, Maria nunca teve Maria. Isso, sempre assim. Sempre os irmãos de Jesus, nunca filhos de Maria, nunca. Então, por isso que teologicamente a gente não encontra filhos de Maria, não. Aí, só para finalizar aqui da Santa Isabel, né? Quando Maria foi visitá-la, Isabel diz a Maria: que graça que tenho eu receber diante de mim a mãe do meu Senhor. Então, ela era mãe de Jesus. Ela não tinha tido filho antes e depois também não tem na tradição, não tem em livros algum de que Maria teve outros filhos. Então, por isso, Maria foi virgem antes, durante e depois. Ela continua virgem. É Virgem Maria. Tá bom? Fale. Então, eu li no livro sobre a vida de Maria e diz que os irmãos, que eles dizem os irmãos de Jesus, ali seriam os filhos de São José, que ele era viúvo quando casou com ela. Isso procede? Também é uma hipótese. É uma hipótese, mas não tem nada descrito, principalmente nos evangelhos, que é a nossa fonte mais direta, não tem nada escrito. Pode ser que encontraram em alguns livros, alguns escritos, que nós chamamos de apócrifos, que estão fora da Bíblia, sobre esses temas, né? Inclusive, a mãe de Nossa Senhora e o pai de Nossa Senhora, quem são? Santana e São Joaquim. Estão afiados, Santana e São Joaquim. Eles não estão na nossa Bíblia. Não estão. Aonde se mantém esses dois nomes? Na tradição, que é outros textos escritos que entraram para a tradição da igreja, porém não são palavras de Deus. São textos históricos, escritos naquela época, que trazem informações importantes para nós, mas que não são palavra de Deus. Então ali que nós encontramos o nome Santana e São Joaquim. E talvez, pode ser que tenha algum escrito sobre isso, mas não podemos afirmar categoricamente que José também tinha filhos, porque apesar de ele ser uma idade avançada, ele estava noivo de Nossa Senhora. Então Santa Ana e São Joaquim não iam entregar sua filha a uma pessoa, principalmente naquela época, que era mais complicado ainda, uma pessoa que já tinha se desquitado, já tinha separado. Era meio difícil dizer que São José tinha
outros filhos. Para aquela época era dificílimo acontecer isso. Entenda o que eu disse, tá? Naquela época, não hoje, tá? Fique tranquilo, tem que cegar, não cai do banco. Naquela época era mais difícil, né? Essas questões todas. Ter filho fora do casamento, essas coisas é do ano 2030 ainda, vai vir ainda, né? Não hoje. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Posso seguir? Posso? E aí, o último dogma. Então, o primeiro dogma qual foi? Mãe de Deus. Segundo dogma, Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Terceiro dogma, Virgem Maria. Maria foi virgem, ou seja, teve Jesus milagrosamente e continuou virgem depois, certo? E o último dogma que nós temos de Nossa Senhora é a Assunta aos céus. A Assunção. Está no terço, né? Está no terço. Inclusive o rosário, ele é um resumo. O Santo Rosário, todos os quatro terços, né, que nós temos. Antigamente a gente chamava de terço porque era só 3, né? Daí São João Paulo II nos presenteou com mais um terço, que são os luminosos, né? Então o rosário completo é um resumo dos evangelhos. Cada mistério nós contemplamos uma parte da vida de Jesus. E 2 deles nós contemplamos a vida de Nossa Senhora. Uma que é a Assunta aos céus e outra a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Certo? 4º e 5º mistério gloriosos, não é verdade? Então, Assunta aos céus. Maria, ela não sofreu a morte, a dor da morte. Jesus, olha lá, para não confundir a cabeça de vocês, qual que é vamos dizer assim, o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Todos nós morremos, porque nós pecamos. Jesus morreu na cruz? Sim, morreu. Só que ele entregou a sua vida por nós. Apesar de ele ser puro, santo, divino, ele entregou-se pelos nossos pecados. Então ele deu a sua vida pelos nossos pecados, para nos perdoar. E Maria, ela não teve pecado. Ela foi Imaculada Conceição e continuou sem pecado. Então ela não correu, vamos dizer assim, com a morte. Não teve a morte. Ela foi assunta aos céus. E isso não está escrito no Evangelho. Ai, Pedro, não está escrito no Evangelho. Claro, a Igreja Católica, ela não se apoia apenas na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o resumo daquilo que nós cremos. Os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, aqueles que conviveram com Maria e Jesus ali, eles não tinham o Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Claro, Jesus estava em vida. Como é que estava escrevendo a vida do homem em vida? Não tinha como. É a tradição que vai mantendo isso para nós. E alguém algum dia falou assim, tem que escrever isso. Senão, lá o pessoal de 2025 não vão mais saber de nada. Um vai passando da boca do outro, um fala uma coisa, outro fala outra, vai confundir tudo. É melhor escrever. Ó, escuta o que eu digo, é melhor escrever. Aí alguém escreveu. A Sagrada Tradição não mostra em documento nenhum que Maria foi enterrada, ou onde Maria morreu, ou em que local Maria morreu, onde ela passou desta vida para outra. Não tem. Se você pesquisar em todos os relatos da tradição, não encontra nenhum espaço aonde Maria está enterrada, ou foi enterrada, ou que morreu, alguém estava do lado dela e viu ela morrendo. Não tem. Nós temos, se você for em Roma, não sei se aqui alguém foi em Roma, né? Eu não fui, eu quero ir. Lá tem o sepulcro de São Pedro, não é verdade? Tem sepulcro de São Pedro. Tem vários sepulcros lá de vários santos, vários apóstolos que viram Jesus, está lá. Mas procura de Maria, não está, porque não tem corpo. O corpo dela está com Deus. Está com Deus. E aí nós vimos, chegando até aqui, para falar um pouquinho também, para não deixar vocês ir para casa sem isso, né? Algumas pessoas me perguntaram, antes dessa nossa formação, sobre os títulos de Nossa Senhora. Pedro, por que Maria tem tanto título?
Nossa Senhora, é Nossa Senhora do Perto Socorro, é Nossa Senhora Aparecida, é Nossa Senhora de Fátima, é Nossa Senhora de Lourdes, é Nossa Senhora do Silêncio, é Nossa Senhora das Graças, é Nossa Senhora Desatadora dos Nós, é Nossa Senhora. Meu Deus, quanto título que tem Nossa Senhora! Pois é, Maria, ela assumiu grandemente o mandato que Jesus falou lá na cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ela assumiu grandemente isso de uma forma tão grande, que ela queria ser mãe de todo mundo. E quer ser mãe de todo mundo. Não só dos católicos, tá? Nós estamos aqui numa igreja católica, nós somos católicos. Mas ela não quer ser mãe só nossa. Ela não quer ser mãe só nossa. Ela quer ser mãe de todos. Então, Maria, ela tem vários títulos por causa disso. Cada nação, cada local tem uma devoção a Maria, tem um jeitinho de falar com a mãe. Lá em casa não é assim? Lá em casa eu sou em 5, nós somos em 5 filhos, né? Tem eu e mais 3 irmãs e um irmão. Cada um tem um jeito de se relacionar com a minha mãe, cada um tem um jeito. Eu tenho um jeito de conversar com ela, meu irmão tem outro, né? Tem um irmão que só sabe falar com a minha mãe quando quer precisar de dinheiro, né? Eu peço oração para ela. Não sou eu que peço dinheiro, não. É outro. Sou eu não. Né? Cada um tem um jeitinho de falar com a mãe. Mas ela é mãe. Então, para o meu irmão, é mãe de um jeito. Para mim, é outro sentido que ela é mãe para mim. Para cada filho, ela é um jeitinho. Não tem como. Não tem jeito. E não é que a mãe ama mais o Pedro, ou ama mais o José, ou ama mais a Inês, que são filhos dela. Não, de jeito nenhum. Ela ama de forma diferente, porque aquele precisa ser amado daquela forma, aquele outro precisa ser amado diferente. E assim Nossa Senhora também ama cada um de nós. Ama cada um de nós. Então por isso que Maria tem vários títulos, porque ela deixou que nós chamássemos ela de mãe. E Maria tem uma questão que nenhum outro santo, por isso que eu disse a vocês, que é Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Maria e anjos e santos, tudo para baixo dela, não é verdade? Não é isso que eu falei para vocês? A única que teve autorização do Pai, isso não está escrito, tá? Não é para escrever e não é para falar que foi o Pedro que falou. A única que teve autorização do Pai, de Jesus, para aparecer às pessoas, depois de ela estar no céu, depois de Jesus, né? Jesus apareceu depois da ressurreição, né? Antes da ascensão dele, ele apareceu aos apóstolos e tudo mais, depois ele não apareceu mais, né? Depois que ele subiu aos céus da ascensão, não apareceu mais. A única que voltou conversar com nós, com os humanos, foi Maria. Foi Maria. E ainda não, tá? Ainda não, espera um pouco. Ainda não. Uma das mais antigas reconhecidas pelo Vaticano, uma das aparições mais antigas reconhecidas pelo Vaticano, 1531, que é Nossa Senhora de Guadalupe. Ela quis ser mãe de todo mundo mesmo, que ela apareceu para um índio, que nem cristão era, não sabia nem quem era Jesus, não sabia nem quem era Maria. Os bispos estavam sofrendo muito naquela época, tentando distribuir o evangelho naquela região, ali em Guadalupe, naquela região, e tentando levar o evangelho e não dava certo, tentando pregar não dava certo, missionário ia para lá e não dava certo, a missão não estava andando. E aí um anjo, Juan Diego, estava no Monte Tepeyac, andando por lá, apareceu uma senhora para ele, lá no Monte Tepeyac, apareceu para ele. Ele nunca tinha visto falar de Jesus. Aquela terra estava sendo levada a palavra de Deus, levado o evangelho ainda, ele não conhecia. E essa mulher falou para ele que era para ele ir lá falar com o bispo, que era para fazer uma igreja lá no Monte Tepeyac. O índio falou assim: pelo amor de Deus, né? Aparece uma pessoa do nada aqui em cima do monte, eu sofri um monte para chegar aqui, essa mulher veio e disse que é para... tudo bem, né? Eu vou descer, vou ficar quieto, vou ficar na minha como se nada tivesse acontecido.
Voltou de novo outro dia buscar lenha lá. Quem que estava lá? A mulher de novo. Você não foi, né? Você não foi falar com o bispo, né? Mas vamos falar o quê, homem? Meu Deus do céu, essa mulher quer falar comigo. E aí ele falou, então tudo bem, eu vou lá falar. Foi, milagrosamente, conseguiu chegar até o bispo. Né? Conseguiu chegar até o bispo. O bispo, claro, viu aquele índio, não sabia quase nem falar a língua deles, né? Meio a língua nativa que ele falava. Não sabia quem era Jesus, não sabia quem era Maria. Falou, ó, apareceu uma mulher lá no Monte TPA que mandou você fazer uma igreja lá. Não sei, só vim trazer a notícia. Claro que o bispo não vai acreditar, de jeito nenhum. O bispo não acreditou. Resumindo a história, né? O bispo não acreditou. Ele voltou e Maria falou assim, não, vai de novo. Vai lá e fale para o bispo que eu quero a igreja ser construída aqui. Ele estava voltando para falar com o bispo, só que o tio dele estava doente. E ele falou assim, sabe uma coisa, esse negócio de falar com o bispo, fazer igreja lá, não está dando certo não. O bispo não acreditou, não vai acreditar de novo. Eu vou cuidar do meu tio, que ele está quase à beira da morte, está lá em casa, eu vou lá. O bispo era para cá. Ele pegou outro caminho e falou, eu vou lá ver meu tio porque ele está morrendo. Depois eu falo com o bispo, né? Tem negócio de falar com o bispo. Não vou. Pegou outro caminho, quando estava indo para lá, quem que ele encontra no caminho? A mulher de novo. Gente, essa mulher estava perseguindo o homem. Ô, mas você aqui de novo. Daí Nossa Senhora disse a ele, vá até o bispo, eu te dei uma missão. Ele, mas meu tio está morrendo. Ela, não se preocupe com o seu tio. Ele está bem. Está bem. Foi o primeiro milagre que aconteceu. O tio dele estava bem de saúde. E aí, ele faz então o caminho, vai até o bispo, conversa com o bispo, de novo, né? Não acreditou. E aí, outro dia, subiu de novo ao monte, chegando lá, Maria falou assim, e aí, falou com o bispo? Falei, mas daquele jeito, né? Não acreditou. Ela falou assim, então recolhe essas flores e leva até o bispo. Recolhe essas flores. Monte Tepeac era frio, ele estava indo buscar lenha, porque aquele tempo era seca. Neve, frio, não tinha flor naquela época. Ele foi buscar lenha seca para queimar. Lá não tinha nada, só lenha seca. E ele encontra essas flores e coloca no seu manto, na sua tilma. Essa tilma, esse pano que vocês estão usando, qualquer um deles aí, pode ser até os de tricô, é mais grosso e dá para até escrever com uma caneta em cima desse daí. Aquele era tão fino que atravessa de um lado para o outro. Você vê as cordinhas dele, de tão furado que é. Ele pegou e colocou as flores e chegou até o bispo. E aí chegou o bispo e falou assim, ó, ela mandou entregar essas flores. Quando ele vira a tilma, o manto, as flores tinham se transformado em um grande ícone. Estava estampado na tilma dele. Estampado ali o manto, a imagem de Nossa Senhora, que com vários símbolos indígenas, inclusive na roupa e tudo mais, estava ali. E aí o bispo, claro, todos que estavam ali, já veem que é um milagre, que não tem como alguém desenhar. Depois de algum tempo mandaram mandaram para a NASA analisar esse documento. Sabe qual que foi a primeira coisa que o cientista falou? Não foi pintado por humano. Nós não temos esse estilo de pintura no mundo. Não tem como, é o estilo de pincel passado assim? Não é. É borrifado a tinta? Não é. É uma tinta diferente. Não tem esse estilo de pintura no mundo. Não tem como. Parece que a tinta está parada entre os fios ali do desenho, para formar o desenho. Não tem como. E aí os cientistas olhando dentro do olho de Nossa Senhora, esse desenho, eles encontram uma cena. Eles aumentaram várias vezes, né, o olho dela, e dentro da retina dela tem a cena do índio, do bispo e todos que estavam na sala na hora que ela vira, e a hora que aparece, a hora que o índio vira as flores, né, e aparece o desenho de Nossa Senhora. Está dentro do olho de Nossa Senhora. Um pano, uma tilma, que é um farrapo, não sei, uma estopa, né? Eu acho que é mais rústico que uma estopa. Mais rústico que uma estopa. Lá tem a imagem.
Mas eu não vou continuar falando de Nossa Senhora de Guadalupe aqui, porque tem várias coisas que aconteceu lá em Guadalupe, né? Pesquisem aí depois, que várias pessoas não duvidaram, foram lá e jogaram bomba e jogaram ácido para tentar derreter o pano e não conseguiram. Está lá o pano ainda, estendido lá, de jeito nenhum. Então foi o primeiro milagre, a primeira aparição de Nossa Senhora aprovada pelo Vaticano, certo? Então tem outras aparições de Nossa Senhora aprovada pelo Vaticano, eu não vou falar todas, claro, né? Algumas vocês já conhecem. Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, é aprovada pelo Vaticano. Nossa Senhora de Laus, na França, que é de Recunhel, né? Que é uma antiga também, é aprovada também, uma aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora de La Salette, que é outra aparição também aprovada pela igreja. Nossa Senhora de Lourdes, não sei se vocês conhecem, né? Nossa Senhora de Pontimão, também na França, né? Crianças locais viram Nossa Senhora. Nossa Senhora de Kinnock, na Irlanda. Essa é uma das bonitas também, é Nossa Senhora do Silêncio. Você não pode falar um pouquinho da Nossa Senhora das Graças? Nossa Senhora das Graças, que é a medalha milagrosa, né? Nossa Senhora das Graças. As irmãs sempre passam para o pessoal, é muito lindo, é bom que as pessoas escutem. Nessa aparição ela pede para distribuir as medalhas milagrosas, né? Que essas medalhas, elas levam graças. Por isso ela foi chamada Nossa Senhora das Graças. Muitos que receberam essas medalhas milagrosas, que na verdade Maria pediu para que desenhasse naquela maneira, naquele jeito, certo? Foi um pedido de Maria, não foi um desenhista que falou assim: eu vou fazer essa medalha desse jeito, vou colocar um M no meio, uma cruz em cima, né? Não sei se vocês já viram a medalha milagrosa, quem já viu? Todos já viram? É? Não foi um desenhista que criou isso, foi a própria Maria que mandou fazer daquela maneira a medalha milagrosa. Então todos que recebiam essa medalha milagrosa recebiam graças. Então por isso que chamaram Nossa Senhora das Graças. Mas na verdade ela é conhecida originalmente como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Certo? Pode ser? Tá bom assim? Rapidinho. E ela faz assim com as mãos e cai atrás. Isso, também. É que é o desenho da medalha. Está lá na medalhinha. Tá bom? Nossa Senhora de Kinnock, então, na Irlanda, que é Nossa Senhora do Silêncio. Que ela aparece, foi a única aparição de Maria que ela não falou nada. Então ela aparece, só aparecia juntamente com alguns anjos, e o povo via, mas ela não falava nada, ela não falou nada, não transmitiu nenhuma mensagem. Nessa aparição não transmitiu nenhuma mensagem, por isso é Nossa Senhora do Silêncio. O Papa Francisco, um pouquinho antes do falecimento dele, ele visitou esse santuário lá na Irlanda, bem bonito, tudo branco, as imagens tudo brancas assim, Nossa Senhora, bem bonito. Nossa Senhora de Fátima, eu acho que vocês não conhecem também, é os 3 pastorzinhos, né? Os 3 pastorinhos, eu falo pastorzinho, mas não é pastorinho. Foi uma das mais divulgadas, né? Mais divulgadas, né? A de Portugal, certo? E tem outras várias aqui, né? E nós temos uma também, né, que não é aprovada. Olha, as outras aparições, apareceu Nossa Senhora na minha casa, né? Claro, a igreja sempre vai atrás de cientistas para ver se aquilo é realmente algo sobrenatural ou não. Então algumas ainda estão em busca de aprovação pela igreja, tá certo? A igreja é muito séria nesse sentido, muito séria. Não adianta você chegar ali para o Frei Nestor e falar assim: apareceu Nossa Senhora no meu quarto, e o Frei Nestor vai passar divulgando para todo mundo: gente, lá no quarto da Isa nasceu, lá, nossa, lá tem Nossa Senhora, vamos lá. Não, a igreja primeiramente vai falar assim: calma, muita calma nessa hora, vamos ver se isso corresponde aos fatos, primeiramente, antes da gente divulgar. Então, o primeiro passo para a aprovação de uma aparição de Nossa Senhora ou mensagem de Nossa Senhora é: não tem nada contra a fé. Aí a igreja, o bispo fala assim: não tem nada contra a nossa fé. Então você pode ir lá rezar, fazer suas orações, fazer suas devoções, não tem nada contra a nossa fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é: o pessoal está recebendo graça, está recebendo milagre. Estranho, né? Aí começam os estudos para ver se realmente é algo, né? Nossa Senhora de Fátima é uma das mais divulgadas, talvez pelo fato que mais de 700 pessoas viram, né, o milagre, que é o milagre do sol, né?
que naquela época, aquele dia estava chovendo, uma chuva, e os 3 pastorinhos estavam lá dizendo que Maria ia aparecer, e nada de Maria, e chuva, e vento, e tempestade, e nuvem preta, e o povo lá, de guarda-chuva embaixo. Daqui a pouco, do nada, sumiram as nuvens, sumiu a chuva, sumiu a tempestade. Chama-se o milagre do sol. Veio o sol de rachar, e aí os pastorinhos falaram: Maria está aqui, Maria está na nossa frente. Só eles viram, né? Só eles sempre viam Maria. Então foi o milagre do sol. Mais de 700 pessoas, se eu não me engano, eu acho que é mais gente, né? Estava lá. Eu sabia que tinha um 7 no meio. Não sabia se era 700 ou 70 mil. Eu sei que tinha um punhado de gente que viu lá. Talvez por isso foi uma das mais divulgadas, né? Nossa Senhora. E é bonita, né? Nossa Senhora. Não é verdade? Todas elas são. É bonita, Nossa Senhora. Então agora eu vou pedir para a Rivani ir lá atrás buscar a Nossa Senhora, que nós temos uma grande devoção, principalmente nos grupos de oração, grupos de terços marianos. Nós temos uma grande devoção a esse título de Nossa Senhora. Esta aparição de Nossa Senhora, ela não foi aprovada ainda pela igreja, tá certo? Ela está em aprovação, mas o bispo local já disse que não tem nada contra a nossa fé, certo? Não tem nada absurdo, não tem nada contra o Evangelho, que é Nossa Senhora Rosa Mística. Ele está aqui no nosso meio. Quer colocar aqui? Ai, Pedro, meu Deus, agora tem 2 Nossa Senhora no nosso meio, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Rosa Mística. Não, tem uma Nossa Senhora apenas, com 2 títulos. Lembra que eu falei? Nossa Senhora tem muitos títulos, e 2 delas estão aqui, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Rosa Mística, certo? A Nossa Senhora é uma só. Isso, maravilha, Mas os aprendeu bem. depende do lugar onde ela apareceu. Olha só, viu? É por isso que eu gosto de ouvir vocês. Perfeito. E Nossa Senhora Rosa Mística apareceu lá na Itália a uma enfermeira num hospital, certo? E apareceu a ela. E ela sempre aparecia com essas 3 rosas que estão no peito de Nossa Senhora, branca, vermelha e dourada. Lembrando sempre, a vermelha lembra-se o sacrifício, a branca lembra o sacrifício, e a dourada, deixa eu pegar aqui a minha cola aqui, peraí. A dourada eu sempre esqueço, dourada ou amarela, né? Essa aqui é dourada, que é o espírito da penitência. Sabia que tinha esquecido? A gente sempre esquece a penitência, né? O pessoal lembra de rezar, lembra de fazer sacrifício, esquece da penitência? Gente, olha, não esqueça não. Oração, sacrifício, que é o martírio, né? E a penitência. Então essas são as 3 rosas que apareceram com Nossa Senhora. Ela estava com 3 rosas na mão, e aí aparece essa enfermeira no hospital. Então por isso o nome, o título dela saiu como Rosa Mística. Então por isso que tem essa divulgação da devoção. A igreja, como bispos e o Papa, diz: não tem nada contra a nossa fé, pode divulgar a devoção, mas nós não aprovamos, vamos dizer assim, não tem, vamos dizer assim, fato concreto para dizer que ela apareceu realmente, porque ela apareceu apenas para vidente, né? E aí só tem ela que sempre vê Nossa Senhora, sempre viu, né? Agora não vê mais, certo? Então não tem nada contra a nossa fé. Esse é o primeiro passo. Então Rosa Mística aqui no nosso meio também. Amém? Amém. Alguma pergunta antes de eu fazer o fechamento da nossa formação de hoje? Tudo certinho? Hoje eu estava lendo um pouquinho sobre Maria. Na verdade, eu estava lendo uma questão que apareceu sem querer, porque eu já tinha preparado a formação de hoje, já tinha falado, eu vou falar sobre isso, já tinha preparado. Aí hoje, sem querer, eu estava passando aí pelas minhas leituras, e apareceu uma leitura, e eu falei no início, né, da nossa conversa aqui,
E as 3 características de Maria, qual que é? Humildade, pureza e obediência. Não precisou escrever? Não? Ah, está escrito. Isso daí foi um padre exorcista, que num dos exorcismos, ele faz uma pergunta ao demônio. Diz assim: quais são as características de Maria que você mais tem raiva? E aí o demônio falou para o padre exorcista: humildade, porque eu não sou humilde, eu sou orgulhoso, e ela é muito humilde, isso eu não gosto de jeito nenhum. Pureza, eu não gosto desse negócio, ela é muito pura, eu não sou. E ela foi pura na vida e continuou sendo pura e continua sendo pura, foi pura e continua sendo pura. E a obediência a Deus, ela tem uma obediência tremenda a Deus. Desde o primeiro dia que o anjo apareceu para ela: eis aqui a serva do Senhor. Ela obedece a Deus desde o início, desde o princípio. Então essas 3 atitudes eu não gosto de jeito nenhum. Então essas 3 características veio da boca de uma pessoa que não é muito, né, da nossa área, vamos dizer assim, é mais das trevas, mas ele não gosta por causa disso. Então, amemos Nossa Senhora, porque ela é humilde, ela chama que cada um seja humilde. Tenhamos essa humildade no nosso coração. Humildade vem de humus. Humildade muitas vezes não aparece. A humildade às vezes ela dá frutos longe de nós. A humildade é aquele momento que você dá um abraço, escuta só a pessoa, está ali do lado e não faz a diferença que os outros veem, os outros olham e falam assim: oh, humildade é isso. Sabe esse momento que nós fazemos aqui de terço, tanto terço dos homens, terço das mulheres, é isso. Humildade é isso, é o humus, é aquilo que mantém viva a planta. E a pureza, ser puro, tudo aquilo que eu não posso ver ou não posso fazer com alguém que está do meu lado, isso leva-se à impureza. E hoje o nosso mundo tem tantas tentações que nos carregam para esse lado. E a obediência a Deus, ser obediente, sempre estar escutando a sua palavra, sempre estar ouvindo a sua palavra, totalmente ouvido. Maria sempre foi ouvido, sempre foi ouvido. Maria ouviu o anjo, e depois, quando Jesus nasceu, ela continuou ouvindo Jesus, estava ali do lado dele, sempre, e acompanhou Jesus até o último momento lá na cruz. Maria acompanhou. Então Maria, essa devoção a Maria, ela não é de hoje, é desde os princípios e continua também para o resto das nossas vidas. Eu fecho essa nossa formação com um título de Maria que mais nos chama a atenção e que mais nos agrada, que é Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Maria é Mãe da Igreja. Ela foi intitulada por muitos papas, foi chamada por muitos papas de Mãe da Igreja. E no Concílio Vaticano II, principalmente, foi colocada como Mãe da Igreja. Então, esta igreja, ela tem uma mãe. Esta igreja que segue Jesus tem uma mãe, certo? Que é Maria, Mãe da Igreja, dada pelo próprio Jesus lá na cruz. Amém? Amém. Essas palmas eu estendo também a vocês, porque vieram aqui hoje à noite, vieram aqui rezar conosco, porque com certeza foi um momento de oração também. Muitas pessoas rezaram durante a fala ou pensaram em Nossa Senhora. Isso é um momento de oração, é um diálogo com Deus. Então essas palmas foi para cada um de vocês também, para tocar o coração e guardar Maria dentro do nosso coração. Saiba que Maria sempre aponta para quem? Para Jesus. Jesus. Eu apontei para lá, mas sempre aponto para Jesus. Eu posso apontar para lá, mas Maria sempre aponta para lá, certo? Às vezes nós apontamos para lá, né?
Mas Maria sempre aponta para seu filho, que é Jesus. Obrigada. Obrigada, Pedro. Muito obrigada, Pedro. Deus te abençoe. E esperamos novos encontros novamente, né? Para ter certeza que teremos outros encontros maravilhosos para vir falar sobre Nossa Senhora, né? E alguns santos também, né? Outros santos. E que seja bem-vindo, que todos sejam bem-vindos. Agora a gente tem um terço, agora bem rapidinho, que muitos conhecem, outros acho que não conhecem ainda. Não sei se o meu microfone está funcionando. Mãe que ora pelos filhos.